Olá, pessoal! Eu sou a professora Cláudia Oliveira e nós vamos iniciar a nossa aula de hoje. E a nossa aula de hoje será sobre fração. Vocês sabem o que é fração? Fração é a forma usada para representar parte de um inteiro. Vocês sabiam disso? Para entendermos melhor, vamos assistir um pequeno vídeo. E então, conseguiram entender? Vamos pensar um pouquinho. A pizza inteira foi cortada em 8 pedaços. Como eu represento apenas um pedaço que eu comi? Vamos lá. Olhem a imagem. Foi cortada em 8 pedaços e eu retirei apenas um. Então, olha como representamos. Embaixo, colocamos o total. E em cima, colocamos a quantidade que foi retirada. Esse tracinho aqui significa divisão. Observem a nomenclatura que é usada na fração. O número de cima nós chamamos de numerador. O número de baixo de denominador. Vamos descobrir agora o que significa cada um deles? O numerador representa as partes de um objeto que foi dividido em partes iguais. Denominador representa a quantidade de partes em que o objeto foi dividido. Vamos lá. Eu tenho aqui um círculo, né? Como se fosse uma pizza. Eu a dividi em 8 pedaços. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 pedaços divididos iguais. Então, eu quero representar apenas um, que é esse que está aqui, ó, pintadinho de vermelho, que foi a parte que eu comi. Então, embaixo eu coloco o total do que foi dividido e em cima eu coloco a parte que eu comi. Vamos olhar mais um pouquinho. Cada parte dessa pizza é representada por este número, 1/8. E como nós lemos essas frações? Vamos descobrir? Primeiro, nós lemos o numerador, ou seja, o número que está em cima. Normalmente, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Em seguida, lemos o denominador, ou seja, o número de baixo, e para ele nós fazemos uma leitura especial. Inteiro, meio, terço, quarto, etc. E a partir do 11, nós acrescentamos a palavra avos. Vamos ver alguns exemplos? Olha a leitura do denominador. Quando o denominador for 2, eu leio meio. Quando o denominador for 3, eu leio terço. Quando for 4, quarto. Quando for 5, quinto. Quando for 6, sexto. Quando for 7, sétimo. Quando for 8, oitavo. Quando for 9, nono. Quando for 10, décimo. Quando for 100, centésimo. E quando for 1000, milésimo. Agora, que tal exercitarmos um pouquinho? Vamos lá? Indique a fração de cada caso e escreva como se lê. Vamos lá alguns exemplos. Olha só, no primeiro caso, nós temos um círculo. Lembrando, pessoal, que o todo, ele pode ser representado por qualquer forma e não necessariamente precisa ser um círculo, ok? Então, vamos lá. O primeiro caso, nós temos um círculo e ele foi dividido em 3 partes iguais. Então, como nós representaríamos esse círculo? Olha, 2 terços. Agora, vocês se lembram por que aqui em cima foi marcado o 2?
Isso mesmo, porque nós pintamos duas partezinhas desse inteiro. Então, eu represento as partes pintadas em cima e o total em que foi dividido, eu represento embaixo. E agora, como nós lemos essa fração? Vamos lá? 2/3, muito bem. Agora, vamos ao próximo exemplo. É um quadrado e ele foi dividido em 4 partes iguais. Como seria representado, então? 2/4, porque foi pintado duas partezinhas dele e essa parte pintada é o número de cima. Isso mesmo. Como nós poderíamos ler essa fração? 2/4. Estão conseguindo entender, pessoal? Então, vamos ao próximo exemplo. Nós temos aí um círculo e ele foi dividido em 6 partes. E a representação dele ficaria assim, 3/6. Vocês já sabem o porquê, né? Porque nós pintamos aqui, ó, 3 pedacinhos dele e o 6 é o total em que foi dividido. Viram como é fácil? Agora, como nós vamos ler essa fração? 3/6, muito bem. Agora, olha esse outro aí. Essa forma é um retângulo. Vamos ver em quantas partes ela foi dividida? Vou dar um tempo para vocês observarem. Conseguiram? Agora, quantas partes foram pintadas? Vocês conseguem contar? Vamos lá, tempo. Ótimo! Agora, olha como nós representamos ela. 8/24. 8/24. Ah, professora, como eu vou ler esse 24? Vocês se lembram que a partir do número 11 nós acrescentamos aquela palavrinha? Vamos ver como é que fica? 8/24 avos. Muito bem. Deu para entender, pessoal? Vamos ver mais alguns exemplos. Temos aí agora um retângulo dividido em 3 partes iguais. E dessas 3 foram pintadas 2 partes. Como eu represento isso mesmo? Vocês lembram? Isso mesmo, 2/3. E como nós lemos? 2/3. Eu acho que está bem facinho, né, pessoal? Já deu para entender mais ou menos como é feita essa leitura e como é feita essa representação das frações. Vamos lá ver agora o próximo exemplo? Também é um retângulo, mas agora ele foi dividido em 8 partes iguais. E foram pintadas 7 partes, então ele será representado assim. E a leitura dele será assim, 7/8. Agora, e esse hexágono? Foi dividido em quantas partes? Vocês conseguem ver? E quantas foram pintadas? Vamos lá? Vamos ver como é que fica? 5/6 e nós vamos ler 5/6. Este triângulo, olha só, foi dividido em 4 partes iguais e foi pintado uma parte. Então, vamos lá. 1/4. A leitura dele também, assim. Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Agora, é só realizar os exercícios da nossa apostila. Ah, pessoal, e vocês sabem que nós utilizamos a fração em vários momentos? Olha só. Quando partimos um lanche ao meio, quando fazemos uma torta e vamos dividi-la, quando cortamos uma fatia de pão, quando comemos uma fatia de bolo, quando cortamos uma pizza ou uma fatia de melancia. Isso entre outras situações. Ah, falar de tanta comida me deu fome. Até a próxima aula, pessoal. Beijos!